Hoje vou-vos falar do pericárdio e trauma. Quando falamos do coração, pensamos muitas vezes apenas no músculo que bombeia o sangue. Mas à sua volta existe uma estrutura fundamental e muitas vezes esquecida, o pericárdio. O pericárdio é uma membrana facial dupla que envolve e protege o coração. Na medicina ocidental, a sua principal função é proteger o coração, permitir o seu movimento livre e reduzir o atrito durante os batimentos. Mas tanto a ciência moderna como a medicina oriental reconhecem hoje algo mais profundo. O pericárdio é extremamente sensível ao stress, ao trauma e às emoções intensas. Se ficares comigo até ao final, vais não só compreender o impacto que o pericárdio pode ter na sua vida física e emocional, mas também ter acesso a importantes passos de cura mental e física. Vamos agora tentar perceber, na prática, o impacto que um choque emocional pode ter no sistema nervoso autónomo. Um choque emocional, como uma notícia inesperada, uma perda, um susto intenso ou uma situação de medo súbito, é vivido pelo corpo como uma ameaça à sobrevivência. Em milésimos de segundo, o sistema nervoso autónomo reage. Isso traduz num nervo vago que imediatamente reduz a sua ação reguladora, um sistema simpático que entra em alerta, numa respiração que se torna curta e superficial, num diafragma que perde mobilidade e numa reação extremamente rápida e sensível do pericárdio, que se contrai e se fecha com a intensidade do perigo. Quanto mais avançamos na idade e mais situações de stress afetivo e emocional tínhamos vivido, mais retraído, contraído e doloroso se torna o pericárdio. Pois o pericárdio guarda todas as memórias emocionais das nossas vivências. Nesse sentido, vou dar um exemplo de uma menina chamada Sónia, que passou por traumas de infância e o impacto que isso teve na sua vida adulta. Sónia tinha apenas 4 anos. Era uma criança atenta, silenciosa, daquelas que aprendem cedo a observar o ambiente antes de se mexerem. Em casa, o ar estava quase sempre tenso. Havia discussões, ausências emocionais, silêncios longos demais para uma criança tão pequena. Tanto a mãe como o pai estavam demasiado ocupados com os seus trabalhos e não tinham paciência para uma menina de 4 anos que só queria um pouco de atenção e ser vista. Quando os adultos levantavam a voz, o corpo da Sónia encolhia, tremia. Ela não chorava, não fugia. Aprendeu a ficar quieta, com o peito preso, como se estivesse a segurar algo muito frágil dentro de si. O coração batia rápido, mas ela fazia força para não sentir. Era perigoso sentir. Sem saber, o seu corpo começou a adaptar-se. O pericárdio, a membrana que envolve e protege o coração, tornou-se, simbolicamente, uma armadura silenciosa. Cada susto não resolvido, cada medo engolido, cada noite sem colo ficava ali registado, não como memória consciente, mas como uma tensão, como hipervigilância, como uma sensação constante de algo que podia correr mal a qualquer momento. A Sónia cresceu. Tornou-se uma adulta funcional, responsável, sempre alerta. Mas por dentro vivia num estado de stress contínuo. Ansiedade sem causa aparente. Aperto no peito, respiração curta e ofegante. Dificuldade em relaxar. Os médicos diziam que o coração estava saudável nos exames. Porém, o corpo não se sentia seguro. O que ninguém lhe explicou
é que o seu sistema nervoso nunca aprendeu a desligar o alarme. A criança que teve de se proteger sozinha ensinou o corpo a viver em modo de sobrevivência. E aquilo que um dia foi adaptação transformou-se, com o tempo, em stress crónico e ansiedade. O corpo da Sónia não estava a falhar. Estava a contar uma história antiga. A história de uma criança que precisou se fechar para sobreviver. E talvez a cura comece exatamente aí. Não é consertar o corpo, mas é ensinar-lhe, lentamente, que o perigo já passou. O pericárdio, tal como o coração, influencia a atividade mental, as emoções, a memória, o pensamento e o sono. E, por outro lado, as emoções afetam significativamente o pericárdio. Vamos agora entender a importância do pericárdio a nível anatómico. Anatomicamente, o pericárdio é composto por pericárdio fibroso, mais externo e resistente, e pericárdio seroso, mais interno, fluido e sensível. E encontra-se num plano médio, isto é, sobre a linha média do nosso corpo, e está ricamente ligado ao diafragma, através de ligamentos pericardiofrénicos, a faixa cervical profunda, as pleuras aos pulmões e ao externo, assim como a coluna torácica. Pelo pericárdio passam ou estão intimamente relacionados o nervo frénico, responsável pela respiração, pois é o único responsável pelo controle motor do diafragma, comandando a sua contração e relaxamento, e possui também funções sensitivas para as estruturas torácicas e abdominais, assim como estruturas adjacentes como vísceras, nomeadamente o fígado e a vesícula biliar, fazendo com que a dor dessas áreas sejam eventualmente sentidas no ombro ou pescoço. As fibras do sistema nervoso autónomo estão também intimamente ligadas ao pericárdio. Estamos a falar de fibras nervosas que transmitem informações entre o sistema nervoso central e os órgãos internos, glândulas e músculos lisos, entre os quais o músculo cardíaco. O pericárdio tem também ligações indiretas com o nervo vago, pois mesmo que não haja uma intervenção direta e exclusiva, existe uma rede nervosa complexa que envolve o coração e o mediastino, influenciando funções cardíacas e respiratórias através de ramos que entrelaçam com estruturas próximas ao pericárdio e ao coração, regulando a frequência cardíaca e a resposta autónoma. O pericárdio tem ainda uma ligação com os grandes vasos, nomeadamente a artéria aorta, veia cava, artérias pulmonares, pois o pericárdio envolve o coração e as raízes desses grandes vasos entram e saem dele, sendo que as artérias pericardiofrénicas, artérias torácicas internas e veias cavas torácicas internas fornecem diretamente sangue ao pericárdio, sendo uma ligação vascular essencial para nutrir a membrana que envolve o coração. Isto faz do pericárdio um ponto central entre respiração, circulação e sistema nervoso. Para percebermos ainda melhor a importância do pericárdio e coração, basta pensarmos que, embriologicamente, este é o primeiro órgão que se forma juntamente com o tubo neural, cérebro e medula espinhal. Na medicina oriental, o pericárdio é conhecido como o protetor do coração. Ele não é visto apenas como uma estrutura física, mas como um escudo emocional que protege o coração de choques emocionais. Regula a relação com o mundo e está associado à alegria, intimidade, vínculo e segurança emocional. Quando há stress crónico, trauma ou choque emocional, o pericárdio tende a fechar, criando rigidez emocional, dificuldade em relaxar, sensação de aperto no peito e hipervigilância. Em suma, o pericárdio é uma das estruturas mais sensíveis ao sistema nervoso autónomo. Em situações de trauma, o corpo entra em modo de sobrevivência. O nervo vago perde tonicidade
e o pericárdio pode tornar-se rígido ou reativo. Isso pode afetar a mobilidade do coração, a qualidade da respiração, o ritmo cardíaco e a circulação sanguínea. Ou seja, um pericárdio tenso envia sinais constantes de alerta ao cérebro, mantendo o organismo num estado de stress, mesmo quando o perigo já passou. Vamos entender melhor a ligação da fáscia com o pericárdio. O pericárdio faz parte do sistema facial profundo, uma rede intrincada, contínua que transmite tensão, informação mecânica e sinais neuroemocionais. Visto que o pericárdio está ligado ao diafragma, pescoço, pulmões, coluna torácica, qualquer tensão emocional ou respiratória pode reduzir a sua elasticidade, alterar o padrão respiratório e interferir na circulação e na regulação vagal. É por isso que pessoas com traumas frequentemente sentem aperto no peito, respiração curta e ofegante, cansaço inexplicável e sensação de coração pesado. Visto que o nervo vago desempenha um papel fundamental, essencial na regulação do ritmo cardíaco, controle da inflamação e equilíbrio entre vasoconstrição e vasodilatação, quando o pericárdio está sob stress crónico, o organismo entra em desequilíbrio como um todo. Isto é, quando o pericárdio está sob stress crónico, a circulação pode tornar-se menos eficiente. A inflamação de baixo grau pode aumentar. O corpo entra num estado de esforço silencioso, podendo surgir dores inexplicáveis pelo corpo. O coração continua a bater, mas com menos liberdade. A boa notícia é que a libertação do pericárdio pode estar a um passo de distância. Vamos agora aos passos de cura. Senta-te ou deita-te num lugar confortável e fecha os teus olhos. Inspira profundamente, sentindo o movimento do tórax e do abdômen. Agora, expira lentamente, permitindo que o peito amoleça. Para uma melhor percepção do movimento do tórax, podes colocar uma mão por cima dessa zona e sentir a barriga a subir e descer lentamente. Faz esse exercício durante alguns minutos, até sentir uma diferença na respiração, que deve começar a ficar mais leve, mais leve. Este ajuda a libertar o pericárdio e a estimular o nervo vago. Agora, coloca a mão suavemente sobre o externo e observa as sensações sem forçar. O toque seguro ajuda a reduzir a hipervigilância do sistema nervoso. Podes agora realizar micromovimentos circulares muito suaves na zona do pericárdio, dizendo: sinto-me segura e presente no meu corpo, até a tensão começar a dissolver-se. O pericárdio não protege apenas o coração físico, ele protege o coração emocional. Quando aprendermos a libertar tensão acumulada nesta membrana silenciosa, damos ao corpo a mensagem mais importante de todas: já é seguro relaxar, respirar e sentir novamente. Se gostou deste conteúdo, dê um like e partilhe com quem precisa de ouvir essas palavras. Obrigado por ter ficado comigo até ao final. Saudações.